Pessoal, vamos lá então, sejam muito bem-vindos. Vamos hoje iniciar a Antiguidade Clássica. Nós já sabemos que na disciplina da história, em se tratando da história antiga, nós temos a Antiguidade Oriental e nós temos a Antiguidade Clássica. A Antiguidade Oriental é aquela que envolve todo o desenvolvimento humano na Mesopotâmia, também no Egito, numa área que nós podemos conjugar e reunir, chamando ela de crescente fértil. É nesta zona que surge e ocorre uma coisa importantíssima na história humana, que é a Revolução Neolítica. É como nós já vimos em aulas anteriores, a Revolução Neolítica, ela traz como principal consequência a agricultura, e por meio da agricultura nós vamos ter então a civilização como nós a conhecemos. É uma revolução de importância tremenda. E graças a essa revolução neolítica, a revolução agrícola, é possível o desenvolvimento e o desabrochar de culturas e civilizações como os sumérios, o Império Acadiano, o primeiro Império Babilônico, o Império Assírio, o segundo Império Babilônico, os fenícios, né, os próprios egípcios, mais tarde os persas, né, ou em paralelo os persas. E agora a gente chega então na Grécia. Nós saímos do Oriente e chegamos no Ocidente. Vamos então dar uma olhada, vamos conhecer um pouco essa história do Ocidente. Nós estamos no Ocidente, nós fazemos parte do mundo ocidental. Vamos olhar isso. Como é que se desenvolveu a história do Ocidente? Quais são os valores que nós somos tributários, digamos assim, nós somos herdeiros desses valores, né? Valores que têm a sua origem no mundo greco-romano, valores que têm sua origem na Grécia e valores que têm origem na civilização latina, na civilização romana. Nós vamos ver a Grécia, nós vamos ver também Roma, tá? Vamos começar falando dos períodos da história grega. Se apropriem, observem, anotem, enfim, vejam com atenção quais são os períodos da história grega. Nós temos um período que é o período das sociedades pré-helênicas, que são Creta e Micenas. O que são sociedades pré-helênicas? A palavra helênica vem de Heleno. Heleno e Helena vem de Helen. Helen significa grego. Heleno significa grego. Helena significa grega. Helen, helênico, helenístico, isso significa, é o termo, é a palavra na origem para designar a Grécia e os gregos. Então, o período pré-helênico, nós estamos falando de um período mais antigo, um período mais remoto. Nós estamos falando de 2000 antes de Cristo, mais ou menos de 2000 antes de Cristo a 1400, tá? Nós estamos aí falando do período de Creta. Creta é uma ilha no Mediterrâneo, e houve um momento em que essa ilha ela era preponderante, ela era poderosa, ela de certo modo até governava e ditava aquilo que era a dinâmica da vida e dos processos de comércio e de cultura e de tradição religiosa na Grécia continental. E nós temos logo depois o período micênico, que é o período da Guerra de Troia, é o período do cavalo, né? Vamos pensar lá no cavalo de Troia, vamos pensar no rei Agamenon, vamos pensar no Menelau, vamos pensar no rei Príamo, em Paris, né, em Heitor, vamos pensar em Aquiles, Ajax, nesses heróis mitológicos. Isso é período micênico. Odisseu, né, Ulisses, os argonautas, a maga Circe, tudo isso é relativo ao período micênico, né, homérico. Depois desse período, que é o período das sociedades pré-helênicas, nós vamos falar mais a respeito, não se preocupem,
Nós temos o período arcaico, o período que vai de 800 a 500 antes de Cristo. E é neste período arcaico que se dá um fenômeno absolutamente relevante, importante, que é a formação da polis. A polis é a cidade-estado. Então, uma polis, ela é como se fosse um pequeno país. Temos como exemplos máximos de polis grega Atenas, Esparta. Quando vocês pensam em Atenas, quando vocês pensam em Esparta, neste período antigo, neste período da antiguidade clássica, nós estamos falando da polis, dessa cidade-estado. Ela tem independência, ela tem autonomia, ela tem soberania. Então é a cidade-estado. E nós temos três grandes grupos, eu estou citando dois aqui, mas os dórios, os jônios e os eólios, que foram responsáveis pela ocupação desse território na Grécia continental. Os dórios vão dar origem a Esparta e os jônios vão dar origem a Atenas. Então, os espartanos são descendentes dos dórios, eles são guerreiros, eles são uma sociedade extremamente militarizada, disciplinada. Já os jônios, eles são uma sociedade de um outro tipo, né, que tem valores e características diferentes, e isso vai fazer com que nós tenhamos, então, essa separação de costumes e hábitos entre a sociedade espartana e a sociedade ateniense. Então, não nos percamos, entre 800 a 500 a.C., período arcaico. Depois, nós temos o período clássico, é o período que os professores de filosofia adoram, né? É o período onde eu tenho lá, por exemplo, homens como Tales de Mileto, eu vou ter lá pessoas como Heráclito, né, Parmênides, grandes filósofos, né? Heráclito é aquele que diz que tudo muda, né? Tudo muda o tempo todo. Eu não posso passar duas vezes no mesmo rio, porque já não é mais o mesmo rio, ele está se movimentando. Então, se eu atravesso as águas do rio, quando eu atravessar de novo, já é um rio diferente. Então, tudo muda o tempo todo no mundo. E o Parmênides não, nada muda, é tudo igual, né? Debaixo do sol não há nada novo, é que nem Eclesiastes. Olha lá o livro de Eclesiastes na Bíblia, no Velho Testamento. Debaixo do sol não há nada novo. Então é Parmênides. E aí eu tenho, claro, Sócrates, né? O grande Sócrates, que não é o jogador de futebol, é o filósofo, o maior filósofo de todos os tempos. Contam as tradições da Grécia Antiga que havia um local sagrado, o Oráculo de Delfos, a mais ou menos umas 4 horas hoje do mundo moderno, da Atenas moderna, capital da Grécia moderna. E lá em Delfos, né, havia o oráculo, que fazia as predições, as sacerdotisas do templo de Apolo. Então, as pessoas iam até lá para ver as predições do oráculo, o que o oráculo ia dizer, o que o oráculo ia responder, o que o oráculo ia ensinar, e perguntam para o oráculo qual era o homem mais sábio de toda a Grécia, e o oráculo diz que era Sócrates. E aí chegam até Sócrates e dizem a ele a resposta do oráculo, e o Sócrates não, eu acredito que pelo menos 2 outras pessoas são mais sábias do que eu. E vai procurar essas pessoas. E aí ele chega e ele vê que essas pessoas realmente se acreditavam muito sábias, se acreditavam muito cientes da verdade, né? Muito detentoras da verdade, e não tinham espaço para dúvida, não tinham espaço para ignorância, acreditavam realmente que sabiam tudo. E aí então Sócrates percebeu que o oráculo estava certo, porque ele tem uma frase que exemplifica esse episódio, essa história, que ele diz assim: só sei que nada sei, ou então, dita de outro modo, tudo que sei é que nada sei. Então ele tinha o benefício da dúvida, ele sabia que ele não sabia, ele sabia que ele tinha espaço para aprender, espaço para coisas novas, que o conhecimento é infinito. Então o Sócrates ele diz: bom, então de fato, como eu sei que nada sei, eu sou mais sábio que essas outras pessoas. Então vejam que coisa incrível, né? Aí nós temos Platão, o grande filósofo Platão.
que influenciou o mundo, até hoje influencia. Tem toda uma corrente de filosofia neoplatônica, os platonistas ou neoplatonistas, depois vai influenciar no mundo romano, Agostinho de Hipona, né, o grande Santo Agostinho. Depois a gente vai ter aí o Aristóteles, que é discípulo do Platão. E Aristóteles também vai ter toda uma corrente de filósofos que vão na linha do Aristóteles, né, do pensamento aristotélico. Nós vamos ter Santo Tomás de Aquino, por exemplo, grande filósofo medieval, um monge, né, um monge cristão, um monge católico da Idade Média. Aquele que, segundo contam, né, a história, alguém chegou para ele um dia e disse: quando esse boi mugir, o mundo inteiro vai ouvir. Numa alegoria, né, de que quando ele falasse, quando ele se expressasse, o que ele tinha para dizer era tão forte que todo mundo ouviria, né, todo mundo pararia para escutar o que ele tinha para dizer, porque era muito importante, era muito significativo. Então, o período clássico, período de ouro, a idade de ouro da Grécia Antiga. E aí nós temos, então, o período helenístico, né? Período helenístico entre 336 a 31 a.C., período esse que inclusive engloba a época da incorporação da Grécia ao Império Romano, porque nós vamos ver depois que Roma surge como uma periferia da civilização grega, é uma cultura periférica, inclusive satélite, é uma cultura que transita ao redor da cultura grega. Os deuses romanos são os deuses gregos, com outro nome, com outra roupagem, mas eles vão depois alçar voo próprio. É como aquele filho que ficou mais famoso do que o pai, né? Vocês vão pegar aí um exemplo na história brasileira. Temos o Sérgio Buarque de Holanda, grande historiador, um dos maiores historiadores do Brasil, grande Sérgio Buarque de Holanda. E ele tem um filho famoso, na verdade ele tem dois, tá? Mas um eu não gosto, eu vou falar só do que eu gosto. Então ele tem dois filhos famosos, mas um dos filhos é Chico Buarque, o grande Chico Buarque, né? O gigante, o monstro Chico Buarque, poeta, cantor, gênio. E aí então chegou um ponto em que o Chico ficou mais famoso que o Sérgio, a ponto do Sérgio chegar no Rio de Janeiro, onde ele morava, para ir num restaurante e não ter mesa. Aí ele diz assim: eu sou filho do Chico. E os caras arrumarem uma mesa para ele, por quê? Porque ele é o pai do Chico, né? Desculpa, eu falei filho, né? Eu sou o pai do Chico, né? Eu sou o pai do Chico. Imagina, o pai do Chico Buarque. Como é que tu não vai ter uma mesa? Como é que você não vai ter uma mesa para receber o pai do Chico Buarque? Meu Deus, no Rio de Janeiro. Então os caras davam um jeito e conseguiam uma mesa para o Sérgio Buarque de Holanda, não porque ele era o historiador gigante que ele era, mas porque ele era o pai do Chico, né? O Chico era realmente, se tornou muito mais famoso, muito mais conhecido, muito mais lembrado do que o Sérgio, né? Então, isso aconteceu com Roma, né? Roma ficou muito mais forte, muito mais poderosa do que a Grécia. Mas nesse período helenístico, de 336 a.C. a 31 a.C., é a época do Alexandre o Grande, uma daquelas pessoas que realmente merecem ser chamados de grande. Me lembro aqui do Ciro, grande rei persa também, né? Ciro o Grande, Ciro merecia ser chamado de grande. E o nosso amigo aqui, o Alexandre, também. O Alexandre era de fato espetacular, era um gigante, não na estatura, mas no caráter, nas ações, na genialidade. Então, Alexandre o Grande, esse período helenístico é o período em que a cultura grega se expande, é o período em que Alexandre com seus exércitos praticamente domina o mundo conhecido, né? Desde o norte da África, o Egito é helenizado, o Egito passa a ser uma colônia grega. Tem a cidade que é fundada por ele, cidade de Alexandria, no norte do Egito. E aí vai até a divisa e a fronteira com a Índia. Ele domina todo o território do antigo Império Persa, por exemplo. Ele vai vingar o incêndio, né, quando Xerxes coloca fogo em Atenas, então Alexandre vai vingar isso. A gente vai ver nas nossas aulas posteriores quando os gregos chegam até a capital
do Império Persa e botam fogo também, as tropas incendeiam a capital persa. Isso a gente vai ver nas aulas posteriores. Então, esse período aí final, de 336 a 31 a.C., é o período helenístico, é o período de máximo propagação da cultura grega, um período curiosamente de expansão e retração, porque se expande com Alexandre, mas depois é ferido de morte com a dominação romana, ok? Com a chegada dos romanos. Vamos avançar mais um pouquinho? E aí nós temos aqui uma visão das sociedades pré-helênicas. A sociedade minoica, a sociedade cretense, sociedade que se desenvolve na ilha de Creta, no Mediterrâneo, mais ou menos 3.000 a.C. até 1.400 a.C., tá? Um período de aproximadamente 1.600 anos de dominação, de preponderância da cultura cretense. Temos na imagem o Palácio de Knossos, na ilha de Creta, onde nós temos o famoso labirinto do Minotauro, né? Lembrem disso, o Minotauro, né? As lendas envolvendo o grande construtor Dédalo. Dédalo que era um gênio, um engenheiro, um arquiteto, um cara que fazia as coisas acontecerem, né? Um cara que dominava a ciência da construção. E o Dédalo que foi incumbido, então, de construir para o rei Minos o labirinto no qual depois, posteriormente, foi aprisionado o Minotauro. Tudo isso faz parte das lendas, da cultura, da mitologia da Grécia. E ali foi preso, então, este que era o Minotauro. E Dédalo tinha um filho famoso também, que é o Ícaro. Ícaro tinha um sonho, o sonho do Ícaro era voar, ele queria voar como os pássaros, né? Voar como hoje voam os nossos aviões. O que o Ícaro faz, então? Inventivo, ele pega cera de abelha, ele pega asas, né? Asas não, desculpem, ele pega penas de muitas aves e com a cera de abelha ele faz asas para ele poder voar. E ele começa, então, a voar com estas asas, e vai voando, vai voando, vai voando, e na medida em que ele vai subindo, ele vai se aproximando, e vejam a tragédia grega, gente, tá? Vejam agora a tragédia grega. Os gregos adoravam o teatro, são os inventores, os criadores do teatro, até onde se sabe, e gostavam muito da tragédia. O Ícaro voando cada vez mais alto, realizando o seu sonho, eis que quanto mais alto ele voa, mais quente fica, porque ele se aproxima do sol, o calor do sol derrete a cera de abelha, e ao derreter a cera da abelha, o que acontece? As penas se soltam e ele cai e morre, né? Olha que tristeza, a Nossa, tragédia do nosso querido Ícaro, filho de Dédalo. Isso é a ilha de Creta, né? A ilha do rei Minos, a ilha do Minotauro, né? Uma região que tinha como uma das suas principais características ser uma sociedade matriarcal. Vejam que interessante, uma sociedade matriarcal. Geralmente no mundo antigo as sociedades elas são de caráter patriarcal, mas aqui não, aqui nós temos uma que é matriarcal. São as mulheres que regem, que comandam, que governam. Vejam que interessante, na ilha de Creta, uma sociedade matriarcal. E ainda nesse período antigo, mais distante no tempo e no espaço, temos um hiato aí, um espaço de tempo onde a civilização cretense decai, involui, regride, e uma outra cultura ou civilização se desenvolve, que são os micênicos, com base em uma cidade que é a cidade de Micenas. Ela que vai, então, ter uma importância muito grande. Ali nós temos entre 1.600 a.C. a 1.200 a.C. Este período é o período micênico. Temos ali o Portão dos Leões, ou a Porta dos Leões, na entrada de Micenas. Ali nessa região foi encontrada a máscara mortuária, ou a máscara que representava o rei Agamenon, rei de Micenas, né? Então vejam que aqui é um pedaço da história da mitologia feita realidade. Eu já disse a vocês em aulas anteriores, e retorno a dizer,
Troia é uma realidade. Durante milhares de anos havia uma suspeita: existiu Troia? Né? Será que existiu? Será que a guerra de Troia também aconteceu? E sim, aconteceu. Né? O nosso querido Schliemann, né, o Heinrich Schliemann, feito o Indiana Jones moderno, o Indiana Jones da vida real, ele procura, ele pesquisa e ele encontra Troia. Então nós temos Micenas que está no olho do furacão, Micenas que está diretamente implicada, ligada, conectada à guerra de Troia. Vai liderar a guerra de Troia. Esse embate, esse embarque, esse enfrentamento contra a antiga cidade de Troia. Então, isso é um conflito, é uma guerra que se desenvolve naquilo que nós podemos chamar uma disputa entre talassocracias. Olha que palavrão. Hoje você sai da aula de história tendo aprendido um palavrão. Vai dizer para o pai, para a mãe, papai, mamãe, né? Ou brincando aqui com vocês, aprendi um palavrão. Talassocracia. Mas o que é uma talassocracia, professor? Uma talassocracia é uma potência, né, uma cidade-estado, né, uma polis poderosa que é vocacionada, voltada para o mar. Né? Então podem dar uma procurada lá no dicionário, procurem o termo talassocracia. Então a guerra de Troia é uma guerra entre talassocracia. Duas grandes, duas poderosas talassocracias. A localização geográfica de Troia era magnífica e extremamente favorável para a prosperidade da cidade. E os gregos, capitaneados e liderados por Micenas, tinham a intenção de derrubar Troia, de sobrepujar esse domínio que os troianos tinham do elemento comercial, do acesso a determinadas áreas, do pagamento de determinados tributos e impostos, etc, etc, etc. Então é muito interessante que vocês observem, que vocês conheçam, né, que vocês tenham essa noção ou essa ideia relacionada ao que foi, né, a Guerra de Troia. Voltaremos, né, poderemos voltar a falar disso mais adiante. Então é bem interessante que vocês tenham esse conhecimento. E aí, para nós encerrarmos a aula de hoje, vamos falar dos séculos obscuros. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, vamos observar um pouco, né, o que são os séculos obscuros. Vejamos. Se nós olharmos aqui, nós veremos que aproximadamente o nosso período que corresponde às sociedades pré-helênicas vai concluir aproximadamente 1200 a.C. E se a gente for voltar aqui, se nós estamos nas sociedades pré-helênicas concluindo em aproximadamente 1200 a.C. e iniciando o período arcaico aproximadamente em 800 a.C., nós temos um hiato, nós temos um vale de 400 anos, né? 400 anos. Nós vamos aí de 1200 a 800, um período em que alguma coisa aconteceu e, com isso, a história, de certo modo, foi apagada, a história foi, de certo modo, obscurecida. Isso é o que se chama na historiografia, no estudo da história, os séculos obscuros. São um período, né, esse período obscuro da história grega, que durou aproximadamente 400 anos, também é chamado de Idade das Trevas, né? Então, por quê? Porque se comparado à grandiosidade da produção material, e tem muitos artefatos, tem muitos objetos, né, de valor arqueológico inestimável, né? Então a grandiosidade da produção material em Creta, em Micenas, né, a produção material cretense e micênica, nós podemos dizer que houve de fato uma redução dessa produção material e artística no período. Até a linguagem, pessoal, retrocedeu. Havia uma língua, né, antes, o linear, chamado de linear, e essa língua se perdeu, eles aprenderam a escrever de novo. Toda a civilização em torno do Mediterrâneo, que vocês podem observar nesse mapa, toda essa civilização, ela, de certo modo, ela vai sucumbir. Então, em todas as margens do Mediterrâneo, há um congelamento, há um retrocesso, há um voltar para trás. Alguma coisa acontece que a civilização ela é, de certo modo, aniquilada, uma espécie de uma
catástrofe, uma destruição em massa na região. Algo aconteceu. Os historiadores têm aí algumas teorias, né, algumas hipóteses, né? Ali nós temos no mapa marcado uma ilha famosa, onde celebridades, né, tipo Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, esses famosos aí, esses ricaços de Hollywood, os milionários, né? Esses caras, eles vão passar férias em Santorini. É um lugar paradisíaco, né? Uma ilha espetacular, um lugar fantástico, né? Para pessoas endinheiradas irem passear. Um lugar lindo, né? Lugar de cinema. E aí, bom, se supõe que possa ter ocorrido uma erupção vulcânica em Santorini, afetando toda a região. Ainda se imagina que essa erupção pode ter provocado terremotos em larga escala. Para vocês terem uma ideia, eu visitei uma cidade no norte da Grécia chamada Tessalônica. Tessalônica, até hoje, ela tem determinada área dela, as margens do Mediterrâneo, com construções limitadas a uma certa quantidade, algo como 6 andares, mais ou menos. E sabem por quê? Porque ainda ocorrem terremotos. Então, para diminuir o risco, né, para facilitar a condição de construção e que não vá ser abalado, se fazem construções dentro de um limite para evitar problemas, porque se fizessem naquela zona uma construção mais alta, pelo menos naquela faixa litorânea da cidade, isso traria problemas. Então ainda existem terremotos, é uma área onde existe atividade sísmica nessa parte da Grécia e no Oriente Próximo também, ali na região do Oriente Médio, ou em direção ao Oriente Médio, melhor dizendo, naquilo que se chamava antigamente a Ásia Menor. Tá? Então, terremotos em larga escala e talvez até um tsunami no Mediterrâneo. E há ainda quem ache que tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Explodiu o vulcão, produziu o terremoto e, em contrapartida, aconteceu também o tsunami. Então, tudo de uma única vez, fazendo com que toda essa região do entorno do Mediterrâneo viesse ao chão. A civilização como se conhecia, destruída, aniquilada. E aí eles têm que ressurgir, recomeçar, reiniciar do zero. A partir de mais ou menos, né, claro que essa data é aproximada, mais ou menos 800 antes de Cristo, teremos então esta que foi um recomeço, né, um ressurgir. Este ressurgimento da cultura grega. Falaremos a respeito da crise do mundo homérico e a formação do clássico, né, o surgimento da polis. Esse elemento da história grega tão importante. Nós podemos dizer que a história da Grécia é antes e depois da polis. Seria uma das formas de observarmos a história grega. E o mundo homérico é o mundo do poeta Homero. Quando vocês olham os Simpsons, Homer vem de Homero, né? Homero em inglês é Homer. Então, Homero, né? O nome dele, se fosse em português, se os Simpsons fosse uma série brasileira ou portuguesa, seria o Homero Simpson, né? Não Homer. Mas vejam, Homero é um poeta, é um bardo de palácio, é um cara que, segundo contam as tradições, seria até cego, e ele ia de um lugar a outro contando as histórias, declamando, né? Ele era um sujeito que tinha uma memória espetacular, e com essa memória espetacular ele chegava e ele contava esses épicos, né? Ele contou toda a história daquilo que depois foi ser constituído em um livro famosíssimo, um dos livros mais famosos do mundo que até hoje existem, e cuja autoria é atribuída a Homero, que é a Ilíada. A Ilíada que narra desde o antes, durante e o final da Guerra de Troia. Por que eu não posso dizer o depois da guerra? Porque o depois é na Odisseia. Eu tenho a Ilíada e a Odisseia. São duas obras, são dois livros gêmeos carregados de história grega, carregados de cultura grega, carregados da mitologia dos deuses gregos, onde nós vamos ter tudo o que aconteceu para que a Guerra de Troia pudesse ter ocorrido, tivesse o seu desfecho,
e depois, isso está tudo na Ilíada, na Odisseia nós temos a volta para casa. Terminada a guerra, vencida a cidade de Troia, destruída e aniquilada a Troia, Odisseu, Ulisses, volta com os argonautas para casa, enfrentando todo tipo de peripécias, todo tipo de percalços num périplo, né, fantástico pelo Mediterrâneo, passando por todo tipo de situações, e isso nós vamos encontrar na Odisseia. Então são duas obras que valem a pena a leitura, a Ilíada e também a Odisseia. Então vamos ver um pouquinho essa transição que vai da crise do mundo homérico, que é o mundo micênico, ou do final do micênico para o que se sucedeu nos séculos obscuros, e a formação do clássico, então, quando emerge esse monumento magnífico à cultura grega, vamos chamar de monumento porque os restos estão lá, né? Então, ela era repleta de monumentos, que são as polis, as cidades gregas, os estados gregos. E se vocês olharem o mapa, ali nós temos, por exemplo, uma representação, vamos ampliar aqui um pouco, né, para tornar um pouco melhor a visão. Nós temos ali o seguinte, ó, temos uma área representando territórios controlados por Atenas, uma área chamada Ática, certo? Ática. Temos os territórios controlados por Esparta, envolvendo a Messênia e a Lacônia, uma região que é chamada de Peloponeso. Tá? Esta área se chama Peloponeso, e depois nós temos na Élida, na Arcádia, na Argólida, uns territórios que eram estados aliados de Esparta em aproximadamente 505 a.C., tá? Que é um período histórico aí importante para a civilização clássica, né? A época de ouro da Grécia com Esparta e Atenas. Bom, falar um pouco da polis, então. O que é uma polis? Definindo, entendendo a polis. A polis é um pequeno estado soberano, vejam, um pequeno estado soberano que compreende uma cidade e o campo ao seu redor. Isso significa que eu tenho uma área urbana, construída, dominada por uma população humana. Esta área urbana, com a sua arquitetura, com seus prédios, com seus edifícios, com as suas casas, enfim, com toda a sua estrutura urbana, é parte da polis, mas não é completa e totalmente a polis. Eu tenho ainda o campo ao redor. Então a polis, ela é um conjunto, é um pequeno estado soberano, como se fosse um país, e compreende a cidade e o campo ao redor. Se nós olharmos o mundo moderno, o mundo agora do século XXI, temos alguns países ou estados, no sentido de país, que são mais ou menos, do ponto de vista do território, aproximadamente o que poderíamos pensar como uma polis. A gente pode pensar, talvez, em San Marino, nós podemos pensar lá em Mônaco, né? Nós podemos pensar no Vaticano, né? São pequenos estados independentes, mas o Vaticano, por exemplo, é como se fosse um bairro dentro de Roma e, ao mesmo tempo, um país, e o Papa é o chefe de Estado. Então, uma pequena forma de comparar grosseiramente, eu confesso, grosseiramente, mas pelo menos porque a gente tem uma ideia de um território muito pequeno, um território reduzido, mas que é independente, é soberano. É um pequeno estado soberano, é nesse sentido que eu quero chamar atenção. Então, pensem num pequeno estado soberano. Não é grande, é uma área relativamente pequena. Hoje seria como, por exemplo, a Grande Porto Alegre. Pensem na Grande Porto Alegre. Não é uma área tão grande, tão vasta, mas se pensarmos na área de Atenas e adjacente a Atenas, não é muito maior do que a Grande Porto Alegre. É claro que a Atenas moderna tem 3 vezes mais população, quase 4 vezes mais população do que o que nós tínhamos, ou o que nós temos, né, na comparação com Porto Alegre. Então, Atenas tem 6 milhões de habitantes, e Porto Alegre talvez não chegue a 2 milhões, então é bem maior populacionalmente no mundo moderno. Bom, a cidade, que eu estou falando que a polis se define como se compreende a cidade e o campo ao seu redor. A cidade se define pelo povo. Povo, população, demos.
Daí vem a palavra democracia, né? Então, demos é uma coletividade de indivíduos submetidos aos mesmos costumes fundamentais e únicos. Culto comum às mesmas divindades protetoras. Ou seja, as pessoas que estão habitando Atenas são todos devotos a um culto comum a uma divindade, nesse caso a deusa protetora da cidade, que é a deusa Atena. Contam as tradições da mitologia que, num determinado momento, Atena e Poseidon foram disputar para ver quem seria padroeiro ou padroeira da cidade. E cada uma das divindades, cada um dos deuses, deu à cidade um presente. Poseidon deu o cavalo, né, esse animal espetacular. E Atena deu a árvore da oliva, a oliveira. E os moradores, então, em assembleia, a Demos, reuniu-se e observou que aquilo que daria à cidade mais lucro, mais desenvolvimento, mais vantagem era a produção do azeite, era a azeitona, era a oliveira. E escolheram, então, a oliveira como este símbolo, né, que é tão presente, até mesmo na Atenas moderna, existem muitas árvores, centenas, milhares ou centenas de milhares de árvores de oliva na região de Atenas, tem muita oliva, e deram a essa deusa, a deusa Atena, o próprio nome da cidade. A cidade tem como seu templo principal o Pártenon, né, onde ali nós temos o templo da deusa Atena, né, um lugar absolutamente incrível e espetacular. E por isso Poseidon tem também um templo, só que o templo de Poseidon em Atenas fica na periferia da cidade, a muitos quilômetros do centro. É um templo pequeno, pequeno, à beira de uma falésia. Ah, professor, o que é falésia? Bom, dê uma olhada no dicionário. É importante vocês terem noção desses termos. Então, o que é uma falésia? Vamos dar uma pesquisada. E em plena falésia temos um templo dedicado a Poseidon, mas é um templo pequenininho, é um templo humilde, é um templo modesto, não tem a menor comparação com a grandiosidade do templo que fica na maior e mais alta colina da cidade, em pleno coração de Atenas, que é o templo da deusa Atena. Bom, temos aí o culto comum às mesmas divindades protetoras, né? Nesse caso, da deusa Atena. Política, politeia, ou polifeia, como se diria, puxando um pouquinho, esse politeia tem quase como um som de F, então é algo mais ou menos como polifeia, são todos os procedimentos relativos à polis. E eles tinham uma visão de mundo muito incrível, porque na visão da Grécia Antiga, idiota, o que é ser idiota, né? Idiota é aquele que não participa da vida cívica, é aquele que não se dedica à polis, é aquele que não se dedica à cidade, é aquele que não se dedica às questões da política cotidiana, às decisões, ou seja, aquele que abre mão de cuidar da sua própria realidade, aquele que não quer ser protagonista, aquele que entrega para os outros o seu futuro e as decisões que envolvem a sua própria vida. Então, todos deveríamos, na visão dos gregos desta época, todos deveríamos ser políticos, todos deveríamos nos envolver com os procedimentos da vida pública, da vida na polis, da vida na cidade. Então, é uma visão de mundo e de vida muito curiosa, muito diferente do que nós pensamos hoje ou conhecemos hoje. Então, podemos dizer assim que, entendendo melhor o que é a polis é uma espécie de Estado, então é um tipo original de Estado formado pelo campo e pela cidade. E dentro desse Estado temos uma população engajada politicamente, nós temos uma população atenta, nós temos uma população que vai buscar, então, envolver-se e trabalhar em prol do desenvolvimento da sua polis, da sua cidade. O contexto histórico, né, das principais cidades-estados é o seguinte:
Esse contexto é formado por um amálgama de culturas, e aí agora vocês têm mais uma palavra para pesquisar. Afinal, o que é amálgama? O que é amálgama? O que é amalgamar? Vamos conjugar o verbo amalgamar. O que é amálgama? É um amálgama de culturas. Aqui nós temos clãs nobres que buscam a descendência dos heróis. Era muito comum aquela ideia de uma família ser descendente, por exemplo, é descendente de Aquiles, é descendente de Ajax, é descendente de Heitor, é descendente, entende, de Hércules. São descendentes dos heróis. Era muito comum isso de buscar uma tradição do sangue nobre, do sangue azul, aristocrata. Então, dentro desse contexto, com os clãs nobres que buscavam arrolar para si a descendência dos heróis famosos, né, do mundo homérico, nós temos lutas pelo poder, com um período onde houve uma revolução, que é a Revolução dos Hoplitas, e ali nós temos uma representação de um guerreiro hoplita. Nós temos um aumento da escravidão por dívidas, é um período onde vai aumentar um expediente que era mais ou menos assim: o sujeito A devia para o sujeito B, mas chegava na hora de pagar, não conseguia pagar. Então, entregava alguém da família como escravo, por exemplo, e poderia ser escravo por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, por um tempo que fosse suficiente até que a dívida estivesse considerada paga, e depois disso, então, eu poderia retornar à liberdade, seria um escravo liberto. Então, havia a escravidão por dívidas. Uma pessoa devia a outra, uma família devia a outra, e entregava um membro da família por um tempo para cumprir o trabalho escravo, em troca do abatimento, do abono da dívida. E aí nós temos, então, Atenas, com uma descendência que remonta à ocupação dos antigos jônios, juntamente com as cidades que eram seus parceiros, formando uma liga de comércio, uma liga militar, que é a Liga de Delos, na região da Ática. Esparta, descendente dos dórios, com seus parceiros, formando uma liga também comercial, militar, política, a Liga do Peloponeso. Tá? E então é uma conformação geopolítica onde nós temos um eixo entre Atenas e Esparta, Esparta e Atenas. Vai haver uma polarização entre essas duas grandes cidades, uma polarização entre essas duas grandes polis. E aí nós podemos ainda, dentro desse contexto histórico das principais cidades-estados, pensar no início dos conflitos com os persas, que estão avançando na chamada Ásia Menor, naquela faixa oriental do Mediterrâneo, por volta do VI século a.C., a ponto de que em 546 a.C., vejam só, em 546 a.C., o grande rei Ciro, que eu já havia citado, grande sujeito, grande no melhor sentido da palavra, o cara era um gênio também, um grande líder. Ciro conquista Lídia e conquista a Ásia Menor, dominando então cidades gregas da região da Ásia Menor, daquela faixa oriental do Mediterrâneo. Aí nós temos um momento bem importante. Tá? Agora, vamos deixar para não ficar muito extenso também, muito difícil de digerir, de assimilar, vamos deixar então esta parte envolvendo Atenas clássica para ser a abertura, o início da nossa próxima aula. Ficamos por aqui, então, com o contexto histórico das principais cidades-estados